Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário XPML11, né? Um fundo imobiliário de shoppings, né? Da XP Investimento, né? Que está atualmente com a cotação de R$ 110,77, né? Brigando aí com VISC, brigando aí com MOL, brigando aí com HSML, né? Tem entregado aí nos últimos meses um dividendo de 8,82%, né? O que é um dividendo aí até interessante, né? Nos últimos 12 meses, como nós falamos de fundos imobiliários de tijolos, né? Porque devido ao CDI muito alto, muita gente abriu mão dos fundos de tijolo e todo mundo se concentrou nos fundos de papel. Diante agora da queda do CDI, né? Agora na quarta-feira, o CDI acabou caindo mais uma vez, né? E aos períodos de deflação aí da inflação, então muita gente está girando aí a sua carteira e aumentando a sua exposição a fundo de tijolos. Por isso que o XPML, né, até pouco tempo ele estava bem acima de 1, que fazia muita gente não comprar, mas ele passou por uma reavaliação, né? E ao passar por uma reavaliação, o seu valor patrimonial ele aumentou. E isso fez com que ele caísse abaixo de 1, né? Diante dessa reavaliação que acabou passando, né? Mesmo com essa cota, então, passou por uma reavaliação, né? Ele estava com preço sobre o valor patrimonial acima de 1 e passou aí por uma reavaliação, o que fez ele ficasse agora abaixo de 1 e atraindo muitos investidores, né? Principalmente por causa da sua liquidez, que é de 15 milhões, né? Para um fundo imobiliário de base R$ 100, é uma das maiores liquidez que nós temos, né? Nós temos o MXRF11, né, que tem uma base 10, né, ou seja, R$ 10, 10 e pouco, né, a cota dele. Ele ainda não conseguiu bater o XPML em questão de liquidez, né? E mesmo ele ficando por muito tempo sobre o valor patrimonial acima de 1, né, o preço sobre o valor patrimonial acima de 1, ele tem uma valorização aí, né? Se nós pegarmos os últimos 6 meses, né? Ou seja, ele apresentou uma boa subida, né? Se nós pegarmos os últimos 1 ano, essa subida é mais intensa, e se nós pegarmos os últimos 5 anos, ele foi lá no pico, né? Batendo 111, R$ 112. Veio a pandemia que fechou todos os shoppings, fez o XPML cair, mas rapidamente ele se recuperou, andou um bom período de lado e agora nesse ano aí já tem essa subida, ou seja, nos últimos 12 meses, uma valorização aí de 18,38%, ou seja, é bastante coisa se nós considerarmos um fundo de tijolo que até pouco tempo não se investia antes da subida do IFIX, né? Todo mundo concentrado principalmente no fundo de papel. Então é uma excelente valorização, né? 18,38%, né? Então, quem está posicionado aí, né, conseguiu essa valorização. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.562,68 se você reinvestisse os dividendos, né? O segmento dele é shopping e varejo, né? Ou seja, comércio. Ele é um fundo de tijolo, né? Tem uma taxa de administração de 0,5%. Mesmo sendo um fundo imobiliário antigo e bastante famoso, ainda apresenta
4,3 de vacância, ou seja, tem vários espaços ainda dos shoppings, ou seja, da área bruta locável que ainda não foi alugada, né? Que ainda não conseguiu se recuperar completamente do fechamento da pandemia, né? Do ponto de vista de cotistas, são um dos maiores números dentro dos fundos de tijolos, né? 370.158 cotistas, né? Muita gente. Do ponto de vista de cotas, 30 milhões de cotas, né? 30 milhões 822.202 cotas estão distribuídas, né? Passou por uma nova avaliação, né? O que fez agora o valor patrimonial de R$ 112,31. O valor patrimonial foi precificado agora para cima, né? 3,46 bilhões. E o último dividendo entregue foi 85 centavos para quem possuía uma cota. Se nós olharmos os últimos 5 anos, principalmente, né, que é para dar um bom perfil, mesmo pegando a pandemia, olha, mesmo pegando a pandemia para shopping, shopping sofreu muito com a pandemia, tem uma rentabilidade de 56%. Então, é uma excelente rentabilidade para o segmento que mais sofreu na pandemia, 56,27%. Se nós não tivéssemos pandemia, imaginem que valores essas porcentagens não estariam, né? Se nós olharmos a rentabilidade real, descontado a inflação, ainda consegue bater a inflação, né? 18,78%, mesmo descontando a inflação, né? Isso faz com que nos últimos 2 anos, né, ele tenha andado ali muito igual com o CDI, né? E nos últimos 5 anos, né, ele ficou bem distante, mas muito distante do CDI, mas devido à pandemia houve essa queda brusca e até então o segmento de shopping vem tentando se recuperar. Quando foi agora no último período, ele já está começando a se distanciar do CDI e vai se distanciar ainda mais diante da queda do CDI que está aí, né? A gente está observando mês a mês, certo? Se nós olharmos para o outro segmento, né, ou seja, quem disputa com ele está com um dividendo superior ao HGBS, né, que é um fundo de shopping altamente diversificado, mas tem uma cota elevadíssima e está entregando dividendo menor e o valor sobre o preço sobre o valor patrimonial maior e tem um patrimônio menor do que o XPML. VIS, que também é outro que está entregando um dividendo bem próximo do XPML, né? Mas isso acontece bastante porque o VIS, que no último mês, né, agora, distribuiu aí um dividendo histórico, né, um dos mais altos, mas mesmo assim está com um patrimônio aí somente de 2 bilhões. A HSML está entregando aí um dividendo de 9,5, mas o valor patrimonial é bem menor, e o MOL, além de possuir um valor patrimonial menor, né, ele está entregando um dividendo de 8,2. Né? Então, o XPML no segmento de shopping é um dos queridinhos, né, de quem investe em shopping. Se nós olharmos o dividendo atual excelente, 8,82%, né? Muita gente diz, não, para ganhar 8,82% é melhor ir para a renda fixa. Não, querido. Lá na renda fixa, quando você for pegar esse dinheiro, ele será descontado, né? Ele vai ser descontado. E aqui não. Aqui você vai receber um dividendo, né? Sem nenhum tipo de desconto, né? Se nós olharmos os últimos 5 anos, né? Ele entregou aí 7%. Vale lembrar que olha o impacto da pandemia, né? Durante a pandemia, o dividendo quase foi zero. Depois, com a flexibilização, ele vem subindo, né? E ele não sobe e mantém uma linha, não. A cada mês, esse dividendo vai sendo renegociado para cima, como nós podemos observar, é uma curva, né?
Geralmente o VISC, esses outros fundos imobiliários, você tem uma linha reta, ajuste, linha reta, ajuste. O XPML não, ele é uma curva de subida, ou seja, vai sendo, né, a cada mês vai sendo principalmente reajustado para cima esse dividendo, certo? Para quem estava posicionado, ou seja, comprou cotas até o dia 18/10, ou seja, 18 de outubro, vai receber agora no dia 25 de novembro 85 centavos. Se você comprou depois desse período, você vai receber agora somente no mês de dezembro, né? Se nós olharmos agora, né, a questão dos shoppings, onde eles estão presentes, 7 shoppings estão presentes em São Paulo, né, principal centro econômico do Brasil, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, um na Amazonas, um em Minas Gerais, um no Pará e outro no Rio Grande do Norte. Ou seja, tem uma grande quantidade de shoppings, né, nos principais centros urbanos e também espalhados pelo Brasil, né? Então ele é diversificado por shopping e ele é diversificado por região, né? Se nós formos olhar para a carteira, né, a carteira do XPML tem uma característica bastante interessante. 74,4% são os próprios shoppings do XPML, tem 2,6% de exposição a fundos imobiliários, tem 20% de caixa e tem quase 13% de CRIs, ou seja, de dívidas, né? Dívida para quem? Dívidas para Catarina, Cidade Jardim, Shopping Bahia, né? E também Shopping Bahia, né? Um prazo aí de 15 anos, né? E IPCA 7, né? IPCA 7,3, IPCA 7,3, IPCA 6,87 e CDI mais 2. Porque mesmo que o CDI venha a cair, essa diferença, né, 2,75, continua ainda mantendo esse CDI alto, né? E o vencimento é 2033 e 2036. Ou seja, são CRIs aí que vão ficar no mínimo aí por mais 10 ou 13 anos, né? Ou seja, são CRI aí que vão ficar um bom tempo aí e fazem parte da carteira, né? Você não precisa estar se preocupando, né? Então, ele é um fundo de shopping, mas ele é um fundo de shopping bem diversificado, né? Então, por isso que tem uma grande quantidade de investidores, né? E também possui uma alta liquidez, né? Vamos lá ver quais são esses shoppings, né? Vamos dar uma olhadinha, porque a gente só ouviu o nome. Vamos lá. CJ Shopping Jardim, né, aqui à frente. Plaza Sul Shopping, né? Shopping Cidade de São Paulo, talvez você conheça. Shopping Cidade Jardim, né? Um bairro, região, cidade altamente de alto padrão em São Paulo, né? Santana Park Shopping, né? Outro, o Shopping Internacional, né? O Catarina Fashion Outlet, né? E o Campinas Shopping, né? Ou seja, shoppings principalmente de alto padrão, né? No Rio de Janeiro tem o Downtown, bem conhecido, né? O Villa Park Shopping e o Caxias Shopping, né? Em Minas Gerais, o Shopping Estação BH. No Rio Grande do Norte, Natal Shopping. Na Bahia, Shopping Bela Vista e Shopping na Bahia. Na Amazonas, Shopping Ponta Negra, né? Então, esses são os principais shoppings aí que fazem parte do portfólio do XPML, né, que atualmente passou por uma nova avaliação, né, o que fez o seu patrimônio subir, né, ou seja, o seu patrimônio se valorizar, consequentemente o preço sobre o valor patrimonial caiu, ficou abaixo de 1, que fez muita gente aportar, tanto pelo dividendo, pela essa redução do preço sobre o valor patrimonial. Então, XPML 11 era o fundo imobiliário de hoje, né? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês.
Lembre-se, isso não é uma recomendação de compra, isso não é recomendação de venda, é para você olhar, para você estudar e decidir se você mantém na carteira ou se você tira. Essa decisão cabe a você. Então, abraço para todos vocês, obrigado por seguir aí o nosso canal, segue, compartilha, comenta, para que nós possamos continuar crescendo. Valeu e um abraço a todos.